hoje, né, quando eu aceitei ele, aí eu ia aí que eu tinha a Bíblia, né, que antes eu não tinha Bíblia, ele me ensinava, a palavra estava escrita, e aquilo que Deus fala a gente não esquece, né? Jamais. Jamais. A palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, todas as passagens que o Senhor me dava, eu tinha facilidade de decorar, né? Então eu sabia, o Senhor falou isso em tal época, o Senhor falou isso para mim, essa passagem e tal. Você tem anotado? Você escreveu? Não, tudo gravou mesmo? exatamente, né? Assim, foi tudo no HD mesmo. Aí o Senhor falou isso, vou lá ver se tem escrito, tem esse negócio mesmo na Bíblia. Chega lá, estava escrito certo. Uau! E foi no dia que eu aceitei Jesus diante dos homens, né? O Senhor me livrou da morte, e ali foi onde eu confessei Jesus, né? Mesmo ele tendo chamado, né? Que foi um dia que eu estava trabalhando, e o Senhor disse, está escrito no Salmo 91, versículo 7, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Uau! Aí eu levantei, fiquei de pé, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí ele diz, ainda que o inferno se levante contra a sua vida, você é vencedor. Mas como ele estava acostumado a falar e eu não dava muita atenção, né? Eu continuei trabalhando. Foi no outro dia, eu levei 3 tiros pelas costas, que isso? Na direção do coração, e aí as balas furou minha blusa e não furou meu corpo. Que isso? Foi aí que eu aceitei Jesus. Foi aí que eu entendi que a palavra que Deus me deu no dia anterior se cumpriu, e ali eu confessei Jesus diante dos homens. Tive que passar isso para enfrentar. Mas assim, 3 tiros que a pessoa deu, foi bala perdida, não? Foi bala bala encontrada mesmo, né? Tinha direção mesmo, né? E aí foi ali eu vi que Deus era comigo. Né? Aí você lembrou da palavra? Aí eu lembrei da palavra e de tudo que o Senhor falou. Eu disse, Senhor, se hoje eu não morrer, hoje eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida e vou fazer o que o Senhor disse para fazer. Uau! Foi ali que aí a mudança vai vindo, assim, né? Deus vai transformando, vai mudando a nossa maneira de pensar, de agir, o nosso comportamento, Deus vai mudando. Sim. Porque não tem como você aceitar Jesus e não ter uma mudança. A gente aceitou Jesus, abriu o coração para ele entrar. Quando a gente aceita verdadeiramente esse evangelho, há uma mudança, né? Há um desejo de estar sempre na presença de Deus, de ouvir a voz dele, né? Então, tipo assim, houve a mudança, né? Está tendo ainda, porque a gente está em obra, deixa eu falar, nós estamos em obra, né? Até que ele venha, né? Até que ele venha, mas tipo assim, o Espírito Santo foi trabalhando, as promessas ele foi, né, cumprindo tudo no seu tempo, tipo assim, quando ele me chamou para ser levantado pastor, passou-se 20 anos. Né? Depois de 20 anos? Depois de 20 anos, cumpriu o que ele tinha falado. Mas não, pode falar. Mas assim, foi um processo. Eu sabia que tinha obra, né, que Deus tinha me chamado, já sabia que Deus não usava assim, pessoas para falar comigo. Hoje, às vezes, Deus usa as pessoas, mas Deus falava diretamente, ó, é isso e isso. Me mostrava, né, falava, e eu já sabia que era Deus, então eu ficava na minha, esperando o tempo de Deus cumprir as promessas. Ele foi cumprindo. Né? Ele veio pela fé, né? Pela fé. Você se considera um homem de fé? Cara, ele não. Não, depois disso tudo, gente. Eu considero um homem de fé. Às vezes eu vejo meu pai fala ser um homem de fé. Tem pessoas que falam, cara, você é um homem de fé. Mas olha, Deus me tratou essas coisas. Eu, com todas essas experiências, e o Espírito Santo vem falando quando eu estava no mundo, olha, quando você estiver na minha presença, fala assim, né? Antes de eu aceitar Jesus, ele fala, quando você estiver na minha presença, está escrito na palavra, tudo que você pedir, meu nome crendo, você receberá. E Deus me provou, Deus foi me provando, mais que eu tivesse aceitado Jesus, com essa experiência toda, eu enfrentei situações de eu não ter fé. Um dia eu cheguei em casa, eu vivendo uma situação, eu falei para Deus, Senhor, eu tenho vergonha de ser cristão. Falei assim, eu tenho vergonha, Senhor, por causa dessa situação que eu estou vivendo. Estou na igreja, conheço, estou lá, sou uma pessoa que sou envolvida na obra, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para a igreja e decidi ir, eu sempre me envolvi. Né? Sempre já fui envolvido, trabalhando, né? E estava passando uma situação que eu falei, Senhor, eu tenho vergonha de ser cristão. E ele disse, sabe o que é isso? Porque você não tem fé.
Uau! É igual aquele que foi com os discípulos, né? Você não tem fé. Como você não tem fé? Ele está escrito. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, se separar no céu. Sim. Né? E era uma oração que eu precisava fazer. E eu não fiz essa oração. Que era uma oração para o meu filho ser curado de uma doença.